saber que nós já estamos em rede, por favor. Sociedade. Irineu, em rede? Pode começar? Bom dia a todos, bom dia principalmente ao ouvinte das rádios Povo FM, Transbrasil FM, Jovem Pan FM, Princesa FM, Sociedade News FM, Rádio Sul Bahia e também a Nordeste FM. A todos os âncoras, bem-vindos ao Paço Municipal e que nesse momento nós vamos apresentar os 100 dias do governo José Ronaldo de Carvalho. Lembrando que nós teremos 3 rodadas com os senhores e a senhora, que é a Dandara Barreto, começando por Dilton Coutinho, roda, termina aqui com o Dilson Barbosa, depois rodamos de novo, Dilton Coutinho, e encerramos. A primeira rodada a gente vai falar sobre administração, e depois política, e terceiro, por último, o que todo mundo espera, que está aí na porta, que é a micareta. Começando, nesse momento, com o âncora Dilton Coutinho. Dilton, bom dia, bem-vindo ao Paço Municipal. Bom dia para você, Joilton Freitas, ao prefeito José Ronaldo, aos nossos colegas da imprensa. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje, tentando tirar do prefeito José Ronaldo algumas informações que todos estão aqui na expectativa. E o nosso bom dia também especial a todos os ouvintes das emissoras que fazem parte deste pool nessa entrevista coletiva. Lógico, inicialmente eu gostaria de saber do prefeito José Ronaldo qual é o balanço que ele faz desses 100 primeiros dias de governo, o que considera a maior conquista. E ampliando a pergunta, prefeito, quais foram os principais desafios enfrentados pelo senhor nesses 100 dias de mandato? Bom dia a todos, prazer grande, satisfação enorme estar participando aqui desse momento, que para mim é único. Uma entrevista desse nível, desse porte, com essa organização, eu acho que é a primeira que acontece comigo. Não tenho o hábito, né, disso, então eu agradeço muito a SECOM e agradeço muito, especialmente, a presença de vocês aqui, que são os âncoras dos programas que vocês realizam no rádio em Feira de Santana. Eu acho que o maior desafio é assumir uma prefeitura e ver milhares de trabalhadores sem a remuneração. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social, com seus programas, PSFs, Unidades Básicas, Policlínicas, UPAs, CRAs, CREAS, CAPs, todo mundo por salário sem receber. Novembro, dezembro, alguns parte do 13º, outros até parte do mês de outubro. Então, acho que isso foi um grande desafio, um desafio enorme, gigantesco. E os primeiros dias não era fácil isso, porque, embora a gente tivesse a consciência tranquila de que não fomos nós que fizemos isso, mas temos a responsabilidade, né, com os trabalhadores, e ninguém poderia ficar trabalhando sem receber. Então, diria que o momento melhor nesses 100 dias foi quando eu recebi a notícia de que não tinha ninguém mais atrasado, outubro, novembro, dezembro, décimo, e que as coisas estão se ajustando, estão se arrumando, né, para que as pessoas trabalhem melhor
nos seus locais de trabalho, sintam-se melhor e produzam mais, né, também para a comunidade. Acho que esse foi um momento de grande importância, um momento muito forte. Outro momento aconteceu em dezembro, na semana do Natal, uma paralisação da empresa que recolhe lixo na cidade, que faz a limpeza da cidade, que paralisou suas atividades. E em janeiro havia novas ameaças, né, para que isso ocorresse novamente, já que o assunto não foi resolvido, né. Nós sentamos, discutimos e assumimos o compromisso que a partir de janeiro a gestão faria todos os esforços no sentido de liquidar o mês no mês seguinte. Isso ocorreu em janeiro resolvendo em fevereiro, fevereiro resolvendo em março, março resolvendo em abril. Essas são uma das ações. Outra ação é a merenda escolar. É outro procedimento que havia muitas dúvidas se em fevereiro nós teríamos a merenda escolar, né? E também foi fruto de conversas semelhantes à da limpeza pública, e nós estamos tendo a merenda escolar. Então, são 3 assuntos muito importantes que envolvem uma quantidade de recursos extraordinária. São recursos muito altos, esses serviços, e que nós conseguimos normalizar a partir de janeiro, fevereiro, essas questões. Ressalte-se que o passado, isso será resolvido enquanto a gestão tiver capacidade de resolver de uma maneira responsável, de uma maneira que o município possa cumprir com as obrigações. Outra questão é o serviço de manutenção de ruas, tapa-buracos, asfalto, recuperação das ruas pavimentadas, o que fizemos em grande escala nesses 100 dias. Resolvemos vários bairros de Feira de Santana. Na minha mente tem aqui George Américo, Jardim Cruzeiro, Parque P, Cidade Nova, uma grande quantidade de bairros, região sul de Feira de Santana, estão agindo por lá. Em regiões outras, eu estou falando de serviço de manutenção de ruas, no que se refere a melhoria na drenagem, recuperação em muitos buracos, essas coisas. Conseguimos também sentar com a empresa e resolvermos de janeiro para cá também a situação. Eu acho que são coisas, esses seriam, assim, os maiores serviços, né, os serviços que implicam em volume de recursos extremamente consideráveis, esses tipos de serviços, e passamos a funcionar normalmente de janeiro para cá. Havia uma expectativa a respeito da saúde, porque foi muito badalado no programa eleitoral, no horário eleitoral, a questão de zerar os exames que estavam há muito tempo sem serem realizados, numa fila enorme, né, numa fila gigantesca de pessoas esperando, né? Pessoas 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, 8 meses. Então, eu me lembro que no segundo dia, eu tomei posse no dia 1º, no dia 3, ou foi 2 ou dia 3. Aqui nesse salão, encontramos com vocês da imprensa e anunciamos que a partir daquele dia, a Secretaria de Saúde estaria
com as policlínicas da cidade de Feira de Santana, recebendo todas as pessoas que tinham os pedidos médicos e que todos seriam cadastrados e atendidos dentro dos 100 dias. Isso foi amplamente comunicado, vocês da mídia ajudaram muito nisso, e dentro dessas comunicações compareceram nas policlínicas de Feira de Santana 15.207 solicitações, sendo que dessas 15.207 solicitações, 5.757 eram especialistas, consultas com médicos especialistas, que são mais difíceis, mais complexos, pela escassez dos profissionais em Feira de Santana ou em qualquer parte do país, e 9.450 exames, como ressonância, tomografia, eletroneuromiografia, exames cardiológicos, etc., etc. E com muito prazer eu posso dizer aqui hoje que endoscopias, colonoscopias, muitos desses casos iam para Salvador para fazer. Eu tenho o prazer de dizer que isso foi zerado e 100% das pessoas que se habilitaram, participaram, levaram suas solicitações às policlínicas de Feira de Santana, foram atendidas. Quero aqui aproveitar para agradecer a pessoas e entidades que ajudaram muito nesse processo, porque como alguns desses exames não eram feitos em Feira de Santana, não eram realizados em Feira de Santana, algumas clínicas abriram suas portas para poder nos atender e agilizar esses exames, fazendo inclusive mutirões dia de sábado, dia de domingo, inclusive à noite também. A exemplo da Santa Casa, a exemplo da clínica Otorrinos, a exemplo de clínicas de oftalmologia, a exemplo de uma profissional de saúde, eu vou citar o nome dela, porque esse exame é muito difícil de ser feito, e ela abriu a porta dela e fez vários exames, zerou os exames, era dificílimo. Foi uma doutora, Ana Paula, foi muito solícita, maravilhosamente atendeu a todos, 100% das pessoas que estavam esperando. As pessoas que implantaram serviços como colonoscopia, quem sabe aqui que já fez esse exame sabe a complexidade, então você fazer ele pelo SUS em Feira era muito difícil, e a Santa Casa implantou o serviço junto com a Secretaria de Saúde e passou a fazer esses exames, como também as endoscopias, e isso ajudou a que a gente pudesse dizer aqui hoje que aqueles exames que estavam pendentes foram zerados e todos eles atendidos. Aliado a isso, a rotina normal da Secretaria continuou. Ela não paralisou para atender os atrasados. Ela resolveu os atrasados e fez a rotina do serviço normal, com as vacinações e as marcações de exames normais que estavam acontecendo em Feira de Santana. Nesses 100 dias, para vocês terem uma ideia, entre a Secretaria de Saúde e a Fundação Hospitalar, foram realizados mais de 1.500.000 atendimentos. Né? 1.500.000 atendimentos. Então, isso demonstra o compromisso da saúde com a população. Você, em 100 dias, proporcionar 1.100.000 atendimentos é um número extraordinário. Ressalte-se que Feira de Santana é um polo regional e a saúde de Feira de Santana atende a Feira de Santana e atende a região. Né? Atende também a região. Ela não atende apenas as pessoas de Feira, atende Feira e atende a região. Então, eu acho que esse que era, vamos dizer assim, algo
que as pessoas diziam que não aconteceria, que isso era impossível de acontecer, pode ter certeza que nós conseguimos, fizemos, e hoje está zerado aquelas coisas antigas e os novos estão andando com muito mais rapidez, né, dentro do sistema. Outro compromisso que a gente fez na campanha política é de que lutaríamos para não faltar um professor em sala de aula. Cumprimos esse compromisso em 100 dias? Não. Em 100 dias, não. É impossível você cumprir em 100 dias. Mas o que foi que aconteceu? Foi realizado um concurso público que começou na gestão passada, concluiu agora, no início do ano, e, pela primeira vez na história, um concurso público, uma categoria, convoca-se todos de uma única canetada. Então, a vaga de professores eram, no concurso, 100 vagas, que o edital dizia que se poderia multiplicar até 3, então daria 300, e em uma única ação foram convocados 300 professores. Uma única ação. Esses professores estão sendo, a semana passada, tomaram posse, eu vou dar aqui um número arredondado, 190, outros estão em processo de entrega de documentos, exames, etc., torcendo para que dos 300 se apresente 300, mas acho difícil, mas vamos que chegue aí a 230, por aí, talvez. Mas o importante é que eu quero dizer que todas essas ações de professores, 100% desses professores têm de ficar na sala de aula, e a secretaria, aqui o secretário Pablo, está vendo agora se ainda há necessidade na rede, faltando professores. Inclusive, isso é uma decisão do governo, é uma decisão pessoal minha, do secretário, do governo. Isso é uma prioridade número 1. Se faltar mais professores, nós faremos uma prova de reda ou de um outro concurso público. Na minha cabeça, o desejo é que faça outro concurso público para que atenda 100% das necessidades. Há algo novo no processo, que nós estamos aqui, eu, você, a maioria aqui, excluindo talvez Dandara, no nosso tempo de escola não tinha isso. Hoje, os alunos especiais, é necessário ter acompanhantes. Então, embora o município tenha muitos... Mandaram fazer uma prestação. Eu posso parar para nem perguntar, viu aí? A gente tenha um grande número de alunos especiais na rede, é um número expressivo, algo em torno de 4.000 alunos, né? E isso tem exigido do governo muito trabalho no sentido de colocar pessoas para ocupar. Isso também já está sendo feito a preparação de um processo licitatório para contratar esses auxiliares. Então, eu acho que eu queria, se eu for ficar falando aqui do que aconteceu nesses 100 dias, vocês não fazem pergunta, e só quem fala sou eu. Então, eu me calo e fico à disposição. Muito bem, o prefeito, uma explanação longa, mas que deu para perceber, a mola mestra do governo. E, neste momento, respondendo a pergunta inicial do colega Dilton Coutinho. Nesse momento, nós passamos para Dandara Barreto, da Jovem Pan. Muito bom dia, secretário. Bom dia
Prefeito, vice-prefeito, bom dia a todos os colegas aqui de bancada e a todos os nossos ouvintes. Eu vou insistir nas metas dos 100 dias, vou me possibilitar falar mais um pouquinho, prefeito. Queria saber do senhor se alguma meta estabelecida nesses 100 dias não foi possível atingir e quais são as metas para até o final do ano, o que é que se pretende fazer até o fim do ano. E eu, assim como o Dilton, a gente bota ali uma esticadinha. Me lembro que no início do governo uma grande preocupação era com o cofre público que estava realmente bem enxuto. E muitas ações foram feitas. Queria que você falasse para a gente como tem sido possível, né, ter feito tantas ações, ter atingido tantas metas, mesmo com os cofres nas condições que o senhor encontrou. Bom, eu acho que isso é público da cidade, né? A situação, eu acho que a Prefeitura de Feira, ela cresceu muito. A Prefeitura de Feira, ela é, proporcionalmente, a maior prefeitura da Bahia. Eu vou repetir essa frase aqui. A Prefeitura de Feira, proporcionalmente à sua população, com a nossa capital, ela é a maior prefeitura da Bahia. A Prefeitura de Feira tem uma malha, tem um sistema de saúde que passa de 170 unidades de saúde. O que significa 170 unidades de saúde? UPAs, policlínicas. Para dar um exemplo bem prático do que significa UPAs e policlínica, o Estado, né, a grandeza do Estado, tem uma UPA em Feira de Santana. O município tem 9 policlínicas e UPAs. Né? É muito grande. A Prefeitura tem um Hospital da Mulher, que é uma unidade de saúde, tirando a maternidade José Maria de Magalhães Neto, em Salvador, é a maior maternidade do Estado. A maior maternidade do Estado. Então, é uma estrutura gigantesca. É uma estrutura com 220 escolas, aproximadamente. É uma estrutura com 18, 19 CRAs. Isso exige um volume de recursos fantástico para manter tudo isso. Se vocês fizessem um apanhado, quantos PSFs tem em Salvador? Quantos unidades básicas de saúde tem em Salvador, com uma população de 2,5 milhões? Quantos tem em Feira para uma população de 620 mil habitantes? Proporcionalmente, o nosso é muito maior. Então, isso exige recursos para manter tudo isso, né? Para você segurar tudo isso. Isso é muito forte, não é uma coisa pequena, é uma coisa grande. Para você manter milhares e milhares e milhares e milhares de ruas que tem essa cidade, a malha viária. Ontem a Caixa Econômica Federal convidou o governo para um almoço e um bate-papo, uma Caixa Econômica, que é uma parceira da Prefeitura, e a gente estava conversando lá nesse almoço a respeito do tamanho de Feira de Santana. Uma coisa que Feira de Santana é uma cidade horizontal, ou seja, é uma cidade térrea, ou seja, é uma cidade de pouquíssimos prédios. Uma cidade com prédios, a limpeza pública limpa em uma rua de 200 metros, recolhe em uma rua de 200 metros, que é prédio com prédios, a limpeza pública recolhe em 200 metros, aí, brincando, 1.000 famílias. 1.000 famílias. Uma cidade horizontal, uma rua de 200 metros, você recolhe 30 casas no máximo. 30 casas no máximo. Então, é uma diferença gigantesca. Isso aumenta o volume de manutenção de asfalto, de recuperação de ruas,
de limpeza pública, de iluminação pública, transporte, tudo isso aumenta na cidade. O crescimento da cidade, lá para a região da Artemia Pires, lá para a região do Papagaio, e que cada dia vai se expandindo mais, vai aumentando o ônus da manutenção. A manutenção vai sendo ampliada, Então, acho que isso é uma responsabilidade muito grande, que tem tomado esses 100 dias de minha vida, pesquisas, estudos, sobre a receita e sobre as despesas da Prefeitura de Feira de Santana. Hoje à tarde mesmo vou ter uma reunião para tratar disso. É muito forte isso. Então, às vezes, a gente quer fazer mais em vários setores da vida, mas quando você vai olhar, a receita hoje é uma receita parecida com a despesa. Então, a gente está buscando meios e fórmulas, instrumentos para aumentar a receita. Você não vai fazer receita sangrando pessoas, mas é preciso fazer isso. Ao tempo que aumentar a despesa, diminuir custos. Você só tem uma maneira de fazer a gestão hoje em dia, é dessa maneira. Então, hoje, vamos dizer, a limpeza, a olhos nus, se vê que melhorou. A gente vê máquinas. Eu me lembro que meu primeiro dia como prefeito, eu fui na garagem. São 11 máquinas Patrol que a prefeitura tem, as 11 nenhuma estava trabalhando. Hoje, dessas 11, 9 estão trabalhando e 2 estão sendo trabalhadas para recuperar, para trabalhar. Caçambas, são 25, tinham 7 trabalhando, hoje tem 16 trabalhando, outros estamos ainda vendo se dá para recuperar ou não, ou se tem de fazer um leilão, coisa dessa natureza. Ambulâncias, nós recebemos, através do PAC, em Brasília, algumas ambulâncias do SAMU, foi do PAC, essas ambulâncias chegaram, algumas chegaram, outras já estão a caminhos para chegar aqui, que está indo buscar. Então, acho que isso ajudou muito nessa questão da manutenção das ambulâncias. Então, não sei se eu respondi o que você perguntou. Portanto, o prefeito José Ronaldo respondendo à pergunta da colega Dandara Barreto, da Jovem Pan. Nesse momento, Mário Mendes, da Rádio Subaia. Bom dia, prefeito. O senhor está bom? Prefeito, gostaríamos de saber, no caso, 100 dias do governo, a avaliação do senhor, o senhor que prometeu em campanha que estaria dando uma repaginada no seu secretariado, e como fez, trouxe novos secretários, para a Feira de Santana. O que é que o senhor acha desses 100 dias, o trabalho não só dos novos secretários, também de superintendentes e diretores? Estou muito satisfeito com o trabalho de todos, todo mundo está se dedicando muito, todo mundo está atuando, trabalhando aí 10, 12 horas de trabalho por dia. O meu trabalho tem sido 16 horas por dia. Todos eles estão procurando cumprir com seus deveres, com suas obrigações, dentro do governo. Por exemplo, aqui, eu recebia muitas reclamações para a liberação da licença ambiental. Eu tenho visto que diminuiu muito essa reclamação. Isso quer dizer que eu estou satisfeito 100%? Não. A gente quer dizer que está indo no caminho para resolver isso. Nós determinamos que um processo desse na secretaria tem de sair com menos de 60 dias. E isso está ocorrendo. Existem pendências antigas que também estão sendo liberadas. Eu não ficar aqui citando o número, tomando o tempo de vocês, mas estão sendo bem mais ágeis essas liberações, como também as entradas de alvarás, habites, que estão entrando de janeiro para cá, tem sido também mais rápido nessa questão
lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Né? Essas coisas têm acontecido. Essa semana nós tivemos aqui uma reunião com as classes produtoras de feira, sindicatos, do comércio, indústria, serviços, etc., a respeito desse assunto. Eles colocaram as suas dificuldades, também o setor de construção civil, que é um setor muito forte em Feira de Santana. E essas coisas, hoje, o setor de construção civil, é raro o processo que não está sendo liberado com menos de 60 dias, né? A não ser que falte documento, notifica-se para apresentar. Mas a orientação é para que isso ocorra. Então, isso é a burocracia da máquina, que nós estamos lutando mesmo para poder melhorar, para poder avançar dentro desses processos todos. Pessoas, uma pessoa, para resolver uma coisa muito simples, como o do CAD único, né? A CEDESO hoje tem ido ao encontro das pessoas, tem realizado mutirões para que essas pessoas sejam atendidas o mais rapidamente. Muito desses serviços hoje é através da internet, né? Através do sistema... Feira Conectada. Do Feira Conectada, ou outros sistemas, né? Fala Feira. Do Feira, que tem em Feira de Santana. Mas nós recuperamos os veículos. Tinha meses e meses que não se apegava um animal solto numa avenida, porque o carro estava quebrado. Então, hoje, voltou a acontecer. São serviços simples e que a sociedade cobra muito, né? A sociedade exige muito. Muito bem, o prefeito José Ronaldo, nesse momento, respondendo a pergunta do colega Framário Mendes. Vamos passar agora a pergunta do nosso colega da Rádio Povo, Berinaldo Cazumbá. Bom dia a todos, bom dia aos colegas e todos os secretários e todos que fazem parte do governo, os colegas de imprensa. Prefeito, o senhor, historicamente, nos outros mandatos, sempre teve aí, historicamente, de lançar os pacotes de obra. Nesses 90 dias, claro que é o tempo de arrumação, nesses 100 dias, melhor dizendo, de governo. No ano passado, a Câmara autorizou um empréstimo de 300 milhões. Este ano, recentemente, mais 200 milhões. Isso, o orçamento de feira, com esses empréstimos, passa agora de mais de 3 bilhões de reais. Quando o senhor, efetivamente, vai anunciar o pacote de obras e esses 500 milhões de empréstimos serão gastos já iniciados este ano de 2025? Olha, era bom assim, que realmente, quando acontece isso, passasse de 3 bilhões, mas não é assim não o raciocínio. Há uma previsão orçamentária, não é o dinheiro. Dinheiro é uma coisa, orçamento é uma coisa totalmente diferente. Orçamento, você distribui nas mais variadas fontes a possibilidade de empenhos para pagar determinadas ações. Então, você tem um empenho da cultura, você tem um empenho da educação, você tem um empenho da saúde e por aí vai. Isso não quer dizer que tenha dinheiro. Orçamento não é dinheiro. Orçamento é um papel criado, aprovado no Legislativo, onde você vai, naquelas rubricas, empenhar o que pode ser pago, o que deve ser pago. O financeiro é outra coisa, né? O financeiro depende das receitas que acontecem durante o ano. Os empréstimos aprovados no final do ano, ele está em andamento. Ele não ocorreu ainda. Um dia eu li que alguém ligou para um programa de rádio e disse: pô, esse cabra tem um empréstimo de 300 milhões, não asfaltou uma rua ainda, e não sei o quê, não sei o quê. É como se aquilo, na hora que aprova, já entra na conta. Não tem nada disso, né? Isso a gente está trabalhando para resolver as questões. Depois que aprova, vem a burocracia legal, né? Encaminhamento de documentos, isso vai para o banco analisa criteriosamente, tudo direitinho, aí está tudo ok agora. Aí vai para o órgão federal, esse órgão federal do Banco Central, por aí e tal, aí analisa, fiscaliza, determina, convoca,
Então, isso tudo está em processo de andamento. Ele não foi concluído ainda, isso de dezembro. O que foi aprovado há 15 dias atrás, aproximadamente, ele está na fase também de andamento. Então, quando isso é aprovado, o que vai fazer o que você chamou de 300? Esse recurso, ele tem projetos já pré-estabelecidos, pré-escolhidos. Quais são esses projetos? Lagoa Grande, Lagoa Salgada, a beleza da obra da Lagoa Salgada, a duplicação e urbanização de toda a região da Artemia Pires, drenagem da Baraúna, drenagem do Panorama, drenagem do Campo Limpo, Feira 10, tudo aqui é de improviso. Se eu estiver esquecendo algum lugar, por favor, me desculpe. Mas tem outros locais ainda também que fazem parte desse projeto. Avenidas, nós temos uma avenida projetada que sairá da Avenida Ayrton Senna e vai até as imediações lá da Lagoa da Berreca, né, Brito? Até as mediações da Lagoa da Berreca. É uma avenida que vai cortando um canal que existe. Não sei se vocês conhecem, ali na Ayrton Senna, tem um conjunto chamado Ayrton Senna, que antes foi Corderópolis. Ao lado dele tem um canal. Então, essa avenida vai margeando este canal até chegar lá nas proximidades da Lagoa da Berreca. Então, são obras de urbanização grande. Há uma avenida que nós estamos projetando também, que também tudo indica, sairá da Ayrton Senna em direção ao aeroporto de Feira de Santana. Feira terá uma nova opção de uma avenida que não fique só a Sérgio Carneiro, que hoje é um centro muito movimentado, né? Seria uma avenida exclusiva para o aeroporto. Isso é outra que está dentro da projeção. Mais algumas coisas a respeito disso. O outro projeto vai ter avenidas, pode ter viadutos, urbanização de ruas, asfaltamento de ruas, avenidas, muitas. Eu acho que muitos bairros de feira serão 100% asfaltados. Muitos bairros de feira vão receber asfalto em cima do paralelepípedo. Não é pouco, não. São muitos bairros de feira receberão. Fruto desses recursos que você falou aí. Mas é preciso que a gente conclua toda a parte burocrática, né, para poder fazer. Só para lembrar, lá o primeiro empréstimo internacional, o primeiro empréstimo que a Prefeitura de Feira de Santana tomou, que eu tenho um conhecimento grande, foi no governo de José Falcão da Silva, para construir o centro de abastecimento. Nós tomamos um empréstimo para construir os viadutos. E quando nós tomamos o empréstimo dos viadutos, que foi um banco internacional, a CAF, a Comunidade Andina de Fomento, nós corremos e elaboramos os projetos. Então, enquanto corria a burocracia bancária, governamental, os projetos estavam sendo elaborados e, ao concluir esses projetos, nós imediatamente publicamos a licitação. E como tinha uma contrapartida da Prefeitura, nós autorizamos a fazer o primeiro viaduto, o da João Durval com Getúlio Vargas, que com 6 meses do empréstimo liberado, nós inauguramos o viaduto, o que seria um ano e meio. E em 2 anos, nós inauguramos todos os viadutos, 100%. Foi tão rápido
que o banco, como era um banco pouco conhecido no Brasil, veio à Feira de Santana e deu ao município de Feira de Santana um presente equivalente a 3 milhões de reais, que foi 500 mil dólares, hoje o dólar está a 6 reais, 3 milhões de reais, e que nós usamos este dinheiro e pagamos, contratamos, fizemos uma licitação, e foi feito o projeto urbanístico da Avenida Noite Cerqueira, o projeto da Avenida Ayrton Senna, prolongamento da Fraga Maia, Lagoa Grande, projeto da Lagoa Grande, tudo foi feito com esses recursos do prêmio do banco pela construção desses viadutos em Feira de Santana. Então, eu espero que com o Fomplata aconteça a mesma coisa. Deu para responder? Muito bem, o prefeito respondendo nesse momento o colega Berinaldo Cazumbada. Sobre isso eu quero acrescentar o seguinte. Eu falei dos viadutos, enquanto estava andando, a gente estava fazendo o projeto. Então, enquanto essa coisa está andando aí, essa burocracia, a Secretaria de Planejamento, que está aqui o seu titular Brito, a Superintendência de Manutenção, que está ali, Vianney, estão em campo, com engenheiros gabaritados, competentes, rodando a cidade inteira. Eu posso dizer, se eu errar, Vianney, você vem aqui e me fala no ouvido, eu posso dizer que algum desses projetos já estão bem adiantados e pelo menos 2 deles estão praticamente prontos, 100%. Inclusive, a Artemia Pires, eu fui pessoalmente com Vianney e Moura Pinho, a Embasa, nos reunimos e cobramos da Embasa que fizesse a rede de esgoto na região da Artemia Pires, para que depois que a beleza da obra estivesse concluída, não viesse a Embasa quebrar para fazer. Me reuni com o governador, fiz essa solicitação, o presidente da Embasa estava na reunião e a Embasa está tendo contato conosco, e a gente com a Embasa, para que isso ocorra, para que o serviço seja feito de forma simultânea, para que não quebre depois a beleza das ruas que vão ficar aquela região. Então, o prefeito José Ronaldo concluindo a resposta ao colega Berinaldo Cazumbada. Neste momento, nós passamos para o colega Walter Vieira, da Nordeste FM. Bom dia, prefeito. Bom dia às autoridades, os colegas. Agradecer a audiência dos ouvintes. Prefeito, quais as ações nesses 100 primeiros dias do seu governo em defesa do meio ambiente, principalmente a conservação das lagoas de Feira de Santana? Olha, eu acho que tem sido bem claro essas ações na própria mídia, né, que vocês têm divulgado, têm publicado nos sites, blogs, emissoras de rádio, as ações que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo. A Secretaria de Meio Ambiente tem enfrentado esses desafios, ido ao encontro dos problemas, enfrentando totalmente os desafios, notificando, apreendendo o que tem de ser apreendido. Operação Feira que é Silêncio, foram apreendidos mais de 600 instrumentos, multas aplicadas, uma coisa que a gente não gosta, mas que faz, para realmente coibir os abusos dessas questões todas. E acho que nós vamos ter, nesses 4 anos, os maiores investimentos da história na questão de lagoas. Esse projeto do banco inclui a urbanização e
Uma obra, né, que eu acho que vai ficar o espaço mais bonito de Feira de Santana. Nós vamos ter 2 espaços muito bonitos em feira com essas obras. Um é a Lagoa Salgada, vai ficar realmente muito bonita. Outra é ali nas imediações do Feira 10, ao lado do Mochila, aquele terreno enorme que tem ali ao longo de um canal. Aquela região ali vai ser urbanizada dentro desse projeto, desse banco. A região ali ainda tem chances e vamos fazer uma ação muito boa dentro da Lagoa do Prato Raso, na Queimadinha. São 3 obras que, quando estiver prontas, vocês vão se orgulhar de visitar, de ver e de admirar a beleza que essas obras vão ficar. Todas elas de preservação do meio ambiente, nas lagoas de Feira de Santana. Então, esses recursos vão ser investidos muito nessa parte de preservação das lagoas. Então, agora, além disso, a Secretaria tem enfrentado o crime ambiental, né? Apreensão de máquinas, caminhões, em questão de areais, produção de carvão, mineral, ocupação de áreas de invasão ambientais. Sobre essa questão de lagoas, recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente e a CEDESO estão fazendo visitas em pessoas que construíram barracos próximos a essas lagoas. A gente está cadastrando todas essas pessoas, que nosso objetivo é que, no Minha Casa Minha Vida, essas pessoas se inscrevam e a gente tire essas pessoas que estão próximas da lagoa e que vão morar nessas novas unidades do Minha Casa Minha Vida que estão sendo construídas. Esse é um dos nossos objetivos. Agora, é claro que, enquanto a gente não vê o processo sendo feito, muita gente fica igual a São Tomé. Eu quero ver para crer. Então, as coisas estão andando e vão acontecer, não tenho a menor dúvida, com muita intensidade. Já falei sobre agilidade na liberação de processos, de licenças ambientais. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido dentro do meio ambiente. Portanto, assim, o prefeito José Ronaldo de Carvalho respondendo à pergunta do colega Walter Vieira, da Nordeste FM. E agora nós passamos ao colega Carlos Geilson, da Transbrasil FM. Bom dia aos colegas, secretários, superintendentes, também ao vice-prefeito Pablo Roberto, ao procurador do município, ao vereador aqui presente. Prefeito, nós temos várias perguntas, mas a questão do tempo, eu vou sintetizar em 2 perguntas no âmbito administrativo. Muita gente está ouvindo agora esse pool de rádio e muitos estão presos nos engarrafamentos das cidades, desses gargalos que tem o nosso trânsito. Aqui o superintendente está presente, Ricardo Oliveira. Existe na sua gestão um estudo minucioso, uma empresa será contratada para investigar os gargalos e tentar destravar o trânsito de Feira de Santana, principalmente nesses horários de pico? E a outra pergunta, o governo anterior fez uma licitação para construir o hospital municipal ali na Avenida João Durval. O senhor já disse que ali não é o local mais adequado. Já escolheu o local onde vai ser construído esse hospital, prefeito? Bom dia e parabéns pelos 100 dias de governo. Obrigado, Geilson. Você fez 2 perguntas. Uma questão do hospital. Joilton estava aqui me fuxicando aqui, puxando os papéis aqui para mim de um lado para o outro, mas eu lembrei, a primeira pergunta foi sobre mobilidade. Olha, eu saí daqui da prefeitura, saí de minha casa um dia desse, já 2 vezes eu fiz isso, e fui em direção à Norte Cerqueira,
no horário de pico. CEMOB. E vim de lá para cá, usando a Getúlio Vargas, para ver se realmente tinha diminuído o tempo que a gente ficava na avenida, e diminuiu. Com a simples modificação que a superintendência fez. A sincronização, né, que chama, né? Não é isso? Exato. Com a simples sincronização que foi feita nas sinaleiras, na Getúlio Vargas e na Maria Quitéria. Mas não é isso que eu quero. Eu disse na campanha política que eu quero fazer as sinaleiras inteligentes. E eu já pedi ao superintendente que buscasse os meios legais. Isso não se faz da noite para o dia, né? Isso tudo tem de ser estudado, elaborado projetos, mas ele está devidamente autorizado a fazer todo esse processo, né, para que a gente faça a implantação de sinaleiras inteligentes na Avenida Getúlio Vargas, na Avenida Maria Quitéria, na Avenida Presidente Dutra. E por falar na Avenida Presidente Dutra, eu vou falar aqui uma coisa pela primeira vez, em homenagem à presença de vocês aqui. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui, estou me sentindo prestigiado por vocês aqui para fazer essa entrevista, tá? Então, nós vamos mudar o layout, eu acho que está certo essa palavra, Vianney, da Avenida Presidente Dutra. É esse nome ou é outro nome? Pode ser esse nome, diz que tá, pode ser esse nome. Nós vamos, hoje, a Avenida Presidente Dutra, você vai no sentido Maria Quitéria até o contorno, ela tem 2 pistas no centro e uma pista na lateral. Já mandei fazer o projeto e nós vamos executar essa obra, se não esse ano ainda, no início do próximo ano. Nós vamos mudar a Presidente Dutra, nós vamos fazer na Presidente Dutra uma faixa exclusiva para ônibus, uma faixa exclusiva para motos, e ainda vamos ficar com 3 faixas para veículos. E ainda uma faixa para as pessoas poderem parar, entrar na loja e comprar. Ela é enorme, a avenida. Aqueles canteiros laterais que tem, nós vamos retirar e vamos ampliar com pistas naquela avenida, um asfaltozinho bem bonitinho, totalmente sinalizado, vertical e horizontal, e entrando pela cidade, lá no viaduto, que antigamente a gente chamava de, ainda chama, Portal do Sertão, ali tem 4 rotatórias, 4 rotas. Essa semana, o Justiniano França me mostrou o projeto de urbanização, não sei se não estou vendo Justiniano aqui, me mostrou um projeto que nós vamos urbanizar aquilo ali e vai ficar lindo, muito, muito, muito bonito. Aquele viaduto vai ter jardins suspensos, aquelas rotatórias, 2 já tem poço artesiano, as outras nós vamos fazer os poços artesianos, vamos fazer a iluminação moderna e vamos encher de plantas para que o cidadão entre na cidade vendo plantas para tudo que é lado, na principal avenida de entrada da cidade, Feira de Santana. Faremos também aqui no Monumento Maria Quitéria um jardim suspenso também. Tudo isso está sendo elaborado, os projetos, para que a gente possa fazer. Então, essa aí é uma obra de mobilidade urbana. A Avenida Presidente Dutra, a mobilidade urbana vai ser extremamente melhorada com essa ação. E eu tenho certeza absoluta que, com o asfaltamento, vou dar um exemplo aqui, indo em direção ao norte de Feira de Santana. Você saindo da Pampalona, em direção à Pedra Ferrada, à Asa Branca, aos condomínios Minha Casa Minha Vida, à Estrada do Besouro, tudo aquilo ali será asfaltado. Tudo ali receberá asfalto. Tudo ali receberá asfalto. Essa da Pedra Ferrada
eu vou levar o asfalto até Pé de Serra, de Maria Quitéria. Tá? Vai até Pé de Serra. Tá? Então, são projetos que nós estamos elaborando, são projetos que nós estamos organizando e sonhando para executarmos nos próximos anos. Então, eu acho que isso melhora consideravelmente. Olha, uma ação que eu sempre desejei fazer e não fiz, porque era uma rua cheia de água, de esgoto, o povo jogando, mas uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu assumi a prefeitura, eu fui para a Rua da Concórdia. Por que a Rua da Concórdia? A Rua da Concórdia, ela sai da Avenida Eduardo Flores da Mota, atravessa a Avenida João Durval Carneiro, atravessa a Avenida Maria Quitéria e sai na Rua Intendente Ábido, na Queimadinha, já próximo da saída para ir para a Avenida Zé Falcão. Então, ela vai ser mais uma opção para o tráfego na cidade. Ali na João Durval, nas imediações da igreja Nossa Senhora de Fátima, já é aberto, tem lá aquele negócio de cimento. Eu já pedi ao Ricardo que fizesse um estudo urgente no trânsito ali naquela região. Então, vai ser feita uma mudança no trânsito ali naquela região. E essa avenida, essa Rua Concórdia, vai dar mais uma opção de quem mora ali daquele lado, Santo Antônio, Conceição, etc., que quer ir para o centro de abastecimento, ele não vai precisar ir pela Getúlio Vargas. Ele vai por lá. Já vai sair lá nas imediações da Avenida Zé Falcão da Silva. Então, são opções que nós estamos estudando para fazer essas mudanças para melhorar a mobilidade. Portanto, o prefeito José Ronaldo de Carvalho respondendo a pergunta do colega Carlos Gilson. Eu fiz de conta de proposta e esqueci. Eu quero pedir desculpas a vocês, mas eu queria ter o prazer de receber vocês, se não vocês saindo do rádio, vocês são os termômetros dentro do programa, né, são os comandantes, mas eu queria falar do hospital apresentando algo a vocês. No dia 15 de abril. Eu queria, no dia 15 de abril, ter o prazer de receber vocês aqui novamente, para a gente apresentar e falar só exclusivamente sobre o hospital. Pode ser? Então, pronto. Ok, então, respondendo a pergunta do colega Carlos Gilson, da Transbrasil FM. Nesse momento, passamos para o nosso colega Dilson Barbosa, da Princesa FM. E da Sociedade FM também. Bom dia, prefeito, Zé Ronaldo, secretário e vice-prefeito Pablo, secretário Guga Leal, procurador-geral, demais secretários presentes, meus colegas. E já que Jair fez pergunta geminada, prefeito, eu vou fazer também. Primeiro, ele falou sobre a questão de saúde, eu ouvi o senhor falar do hospital, mas eu pergunto, aquele prédio que era da antiga Secretaria de Saúde, que destino o senhor vai dar para ele? A outra coisa, também na mobilidade urbana, o senhor falou aí, e a Zona Azul, prefeito, sairá como e quando? E, por último, eu pergunto, Marechal Deodoro, qual o prazo que o senhor tem para entregar? Agora mesmo pela manhã eu passei 6 horas da manhã, 6 e pouco, e a Marechal quase que eu não consigo passar de caminhões atravessados ali. Deixou uma frestinha para eu conseguir passar. Realmente ali é algo que me parece ser bem urgente. Olha, veja bem, são tantas coisas, graças a Deus, que se a gente não fala, né? A gente vai falando de improviso e vai... você vai... Por exemplo, você falou na Marechal e a outra coisa que você falou foi... Zona Azul. Vamos lá. Aí, da Marechal, eu vou para o centro de abastecimento. Eu vou para a feira da Estação Nova. O centro de abastecimento está acontecendo obra. Foi a primeira obra que eu autorizei. O galpão está sendo recuperado, vai ter utilidade, era um galpão que estava ocioso. O outro galpão ocioso também vai ser reconstruído e vai ter atividades também. Havia uma reivindicação
do pessoal do galpão que vende farinha, feijão, cereais, de fazer uma ligação com a Rua Juvencio Erudílio. Isso foi autorizado, está na mão da Soma para poder fazer. Tinham as árvores lá, teve de tirar as árvores, está fazendo, não sei se já começou, tem de fazer um bate-estaca para poder fazer o serviço, né? Deu uma passarela. E aí a gente chega na Marechal Deodoro. Eu reuni com as pessoas ali, aqueles feirantes, fizemos uma reunião e anunciamos que o município iria comprar as barracas para poder oferecer. Esse processo licitatório, que foi o primeiro processo licitatório feito pela Prefeitura com esse tipo de produto, né? Então, deu um trabalhozinho para poder elaborar esse processo, né, para poder licitar, mas ele já se encontra na Secretaria de Administração e nós já pedimos à secretária Sandra e à equipe lá de licitação, Osmário e seus colegas, para poder agilizar a publicação da compra dessas mesas, né, dessas barracas. São padronizadas, que vai dar um aspecto muito mais bonito à Rua Marechal Deodoro. Eu tô falando muito? Tá. Eu estou falando com o prefeito seguindo para a gente correr pelo horário que nós estamos ao vivo em pool de rádio. Mas, então, a Marechal Deodoro, você já viu lá, nós estamos fazendo a pavimentação no canteiro central para melhorar o estacionamento na rua. Agora, caminhões, se você passou 6 horas, é porque é o horário do caminhão, que é para descarregar, né? É o horário dele descarregar, né? Porque a partir de 7h30, 8 horas, ele não pode mais parar lá para descarregar. Mas você fez uma pergunta e emendou na Marechal a Zona Azul. E um comerciante da Marechal esteve como, rapaz, obrigado por você estar fazendo aquele negócio lá, agora se você não implantar a Zona Azul não vai adiantar nada. Porque muitos comerciantes mesmo vão parar o carro lá, vai deixar o carro todo lá durante o dia e o cara que vai comprar não vai ter o lugar para parar. Então, o próprio comerciante disse isso a mim. Então, vai precisar exatamente da Zona Azul. Eu tentei fazer 2 vezes a Zona Azul em Feira de Santana e foi uma briga miserável de empresários que eu terminei me decepcionando com aquelas brigas e eu terminei cancelando o processo licitatório. Assumi a prefeitura e encontrei um processo que o governo passado resolveu fazer e levou para a Bolsa de Valores em São Paulo, acreditando que esse processo na Bolsa de Valores de São Paulo teria menos briga. Mas não adiantou não, porque parou na Justiça, a Justiça aqui em Feira de Santana deu ganho para continuar o processo licitatório, mas insatisfeitos, pessoas com interesses econômicos, entraram na Justiça, parou no Tribunal de Justiça e está pendente de julgamento, que eu acredito que deverá acontecer nos próximos tempos, né, os próximos dias, com fé em Deus. Torço para que esse processo seja julgado bem, quer dizer, que dê continuidade, ganhe quem apresentar a melhor proposta, para que a gente possa implantar a Zona Azul. Esse é o nosso desejo. Agora, se a decisão judicial for pelo cancelamento da licitação, eu publicarei imediatamente uma licitação, porque eu desejo que seja implantada a Zona Azul em Feira de Santana. Respondi? Agora, o prédio. O prédio é o seguinte. O prédio... Mas não vamos falar no dia 15? O prédio faz parte. O senhor vai falar do hospital. O prédio não vai ser hospital. Salvo o melhor engano. Todo mundo já sabe que não vai ser lá o hospital, né?
Então, vai voltar a ser a Secretaria de Saúde. E assim, respondendo a pergunta do setor administrativo... Eu quero aqui registrar e agradecer a presença dos vereadores Edivaldo Lima, Lulinha, Jorge Oliveira, pastor Valdemir, está aí? Pastor Valdemir, são vereadores que estão aqui prestigiando esse momento. Muito obrigado a eles. E assim concluímos essa primeira rodada que se falava ou se respondeu sobre o setor administrativo. Vamos agora começar ao contrário, continuamos com Dilson Barbosa, no setor, vamos falar sobre política, e seremos o mais rápidos possíveis, porque ping-pong, porque o horário avança e nós estamos em um pool de rádios e vamos precisar entregar o horário. Dilson Barbosa, é você. O microfone, querido. Prefeito, eu acho que o senhor agora está no seu mandato de mais 4 anos. O senhor disse que seria o seu último mandato para encerrar sua campanha, sua carreira política, mas política é dinâmica, a gente não sabe o que vai acontecer depois de mais 4. Eu sempre falei que o senhor agora está num mandato que o senhor deve concluir a sua vida como um estadista, um projeto de estadismo para a Feira de Santana. Eu acho que tem que se redesenhar a Feira de Santana a partir dessas avenidas que o senhor disse que estão realmente planejadas, e esse anel de contorno que tanto se falou que a Feira de Santana iria realizar. Vários governos que passam, dizem que vão fazer o anel de contorno. Está nos planos do senhor também? Não, esse anel de contorno, você sabe que é uma atribuição federal, né, mas a informação que me foi dada é de que o contrato está assinado com uma empresa, já existe uma empresa contratada e que inicia os serviços em breves dias, do Cajueiro até a Cidade Nova, que completaria, assim, todo o contorno de Feira de Santana. Eu talvez não me expressasse melhor. Seria o segundo... o segundo. Não, esse segundo foi fruto de ideias, pensamentos, de segmentos da sociedade, de políticos, inclusive eu me incluí nesse sonho, mas eu, no meu terceiro governo, levando uma ideia de Brito, de Assênio, eu estive em Salvador, em uma empresa internacional, para poder analisar esse processo. E essa empresa analisou esse processo e chegou à conclusão que ele não era um projeto viável, esse segundo anel, em torno de 100% ao redor da cidade. Porque, se ele fosse feito, ele seria por uma PPP, onde se cobraria pedágios. Mas os custos para fazer esse novo anel, ele seria tão alto que, se você fizesse um contrato de 30 anos, para a empresa que construísse explorar, não tiraria o dinheiro investido. Então, a empresa desistiu e as empresas desistiram. E eu não tenho conhecimento de nenhuma empresa que tenha topado fazer isso. Porque é um volume de dinheiro muito grande, e eu vou explicar. Às vezes eu falo que eu tenho de explicar, né? Você sai da 324 em direção para sair depois do Novo Horizonte, lá para cima, lá pela Matinha, subindo, e vai arrodeando, passando por Maria Quitéria, passando perto de Jaguara, passando perto da Estrada do Feijão, de lá para cá um pouco, mas você vai atravessar o rio Jacuípe. Então, quando você atravessar o rio Jacuípe, você vai ter pontes de valor altíssimos. Aí você vai lá mais adiante. Aí lá mais adiante, para você atravessar, você já vai sair por município de São Gonçalo dos Campos. E aí, meu amigo, vai ter de passar por muitos trechos da barragem de Pedra do Cavalo. A barragem de Pedra do Cavalo, não sei se você já teve a oportunidade de sobrevoar de helicóptero, ela tem
dezenas e dezenas de ramificações, grandes, enormes, 100 metros de largura, 200 metros de largura. Então, o custo é muito alto para você construir muitos viadutos, muitos. E para você fazer uma obra dessa, você vai fazer já em pista dupla, né? Então, é muito dinheiro, volume altíssimo, desapropriações enormes de terra, desapropriações enormes de casas. Dentro do município de São Gonçalo, por exemplo, as desapropriações de terra, de casas, serão enormes. Ali, por Magalhães, depois de Magalhães, é muita desapropriação. Então, é um custo muito alto para você fazer esse segundo rodoanel. E assim, o prefeito, nessa segunda rodada, respondendo mais uma vez ao colega Dilson Barbosa, da Princesa FM, passamos, lembrando a parte política, a gente vai acelerar, porque o horário avança. O secretário Pablo está precisando ausentar-se a algum trabalho. E passamos agora a palavra ao colega Carlos Geilson. Prefeito José Ronaldo, ultimamente, o senhor tem se encontrado com o governador Jerônimo Rodrigues em eventos em Feira de Santana e até mesmo em uma reunião na governadoria. O palanque foi desarmado, assim que se deve todo bom político e administrador que pensa na sua gente, pensa no seu povo. Mas, entre essas conversas, existe alguma possibilidade, além desse relacionamento republicano, de uma parceria política no futuro? Olha, eu acho que nós estamos nessa relação republicana, como você colocou. Eu vou adiantar. Eu estou elaborando alguns projetos, ninguém faz nada sem projeto, né? E vou mostrar os projetos, né? E, a partir daí, veremos o que pode acontecer na gestão pública. A política é outro procedimento, é outra ação. É como a relação está sendo republicana institucional. Eu quero que trate Feira de Santana bem. Tratando Feira de Santana bem, me trata bem. E assim o prefeito responde, já pela segunda vez, o colega Carlos Geilson, passando agora para o colega Walter Vieira, da Nordeste FM. Essa pergunta que o Geilson fez, praticamente está todo mundo anotado aqui na pauta. Parabéns, Geilson, por essa. Nós estávamos também para essa pergunta. Prefeito, como foi possível o senhor consolidar um apoio tão robusto na Câmara de Vereadores de Feira de Santana? Que o quê? Como foi possível o senhor construir? O resultado das urnas. As urnas, nós saímos das urnas com 15 vereadores eleitos dentro dos nossos partidos políticos. São 15, né? 15. 15. Foram 15 vereadores eleitos dentro do nosso grupo político, dos nossos partidos. Então, a urna nos deu esse respaldo eleitoral na Câmara Municipal. Mas existe 3 vereadores, a vereadora Lu, que sempre teve uma boa relação conosco e também está nos apoiando na Câmara, agradeço. E existem vereadores que já foram nossos companheiros de luta, Luiz da Feira, Jean Caverna, né, que também têm participado desse processo de defesa dos interesses de Feira de Santana. Para se ter uma ideia, acho que um projeto desse aí, acho que o do empréstimo, só teve um voto contra, né? Só teve um voto contra. Os demais todos votaram a favor, o que prova que estão interessados no progresso de Feira de Santana. Portanto, assim, mais uma resposta, né? E dessa vez a resposta da pergunta do colega Walter Vieira. Passamos ao colega Berinaldo Casumbá, sejamos céleres, né?
mas mesmo assim, sendo redundante, né, possível, para que a gente possa entregar o horário às emissoras. Berinaldo Cazumbá. Prefeito José Ronaldo, em relação ao apoio do senhor e do grupo político na eleição do ano que vem para deputado, a gente já vê aqui muitos deputados de outros municípios aqui com vereadores e lideranças ligadas ao senhor já na cidade. Em relação ao grupo político, candidato a deputado federal, por exemplo, o vice-prefeito se ausentou, já se colocou o nome à disposição. Como é que vai ficar o apoio do senhor e do grupo para os deputados aqui de Feira de Santana, estadual e federal? Eu estou aproveitando essa ocupação total que eu estou tendo de domingo a domingo e estou cuidando da gestão. A partir de julho, agosto, eu vou respirar mais política, certo? Mas eu preciso, daqui até junho, julho, respirar gestão total. A política, ela mexe mais com o sentimento. A política, ela aflora mais o que as pessoas sentem no coração. Então, é preciso ter cautela, responsabilidade, e eu estou me policiando para fazer uma gestão, né, pública, e às vezes quando a gente antecipa o processo político, ele interfere na gestão, e eu não quero que ele interfira na gestão nesses 6 meses, eu preciso me planejar e me organizar. E assim, respondendo a pergunta do colega Berinaldo Cazumbá, da Povo FM, passamos a palavra para o colega Framário Mendes, da Rádio Subaé. Se o senhor diz que vai ainda, que está ainda usando os domingos, finais de semana como dia para cuidar da administração, então política a gente não poderia perguntar aqui agora. Mas vamos lá. Perguntar pode. Fica aí, pá. Bom, a aproximação, né, o Binho Galinha recentemente pediu ao senhor que vai fazer o arrastão na segunda-feira com a timbalada. E também é de conhecimento de que a indicação da criação do Centro Industrial Norte, o SIM, foi também do Binho Galinha. Em entrevista, o Jean Caverna declarou que ainda não tem, né, como dizer assim, ele está independente na Câmara Municipal. O pensamento do senhor, uma aproximação com o vereador Jean Caverna e também com o Binho Galinha, o deputado? Rapaz, sempre tive, né, relação com o Binho. Na campanha política, contra a minha vontade, ele tomou outra posição, que era um direito dele, né? Quanto a Jean, sempre me acompanhou, né, no mundo da política, nessa eleição de prefeito não me acompanhou, mas está votando as coisas na Câmara. Sobre conversas ou não conversas, eu nunca vi político independente na vida ir para lugar nenhum. E assim, respondendo a pergunta... Não, vou concluir. Vai concluir? Vou. Dê uma parada para respirar. Na política e na vida, as pessoas têm que ter posição. Independência na política não existe. Não existe. Ou você é ou você não é. Não pode ficar. Ou é ou não é. Então, desejo, e estou deixando passar a Semana Santa, esses lugares e tal. A gente vai sentar, conversar. Ele desejar somar conosco abertamente, será bem-vindo, como a vida inteira foi. Será muito bem-vindo. Gosto dele, respeito ele, e a posição que ele tomar será respeitada. Não tem dúvida nenhuma. Eu respeitarei qualquer posição que ele venha tomar. Mas a gente gosta de estar perto mesmo, né? Ninguém gosta de estar perto e não está perto. Respondi? Respondeu. Olha, isso já é lei, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade. Nós estamos encaminhando esse projeto de lei a várias empresas nacionais, o Expedito está fazendo isso.
mostrando a muitas empresas instaladas nesse país as vantagens que é vir se instalar ali e torcendo para que elas queiram vir se instalar em feira e gerar emprego e renda. Bom, e assim concluindo a pergunta do polêmico Framário Mendes, não é? Passando agora para Dandara Barreto. Prefeito, Gilson chegou a mencionar o assunto e eu vou insistir. Sua aposentadoria na política, ela é viável, ela é possível depois de 100 dias aí mostrando durante a campanha, mostrou que tem muita energia ainda pela frente. A política é uma nuvem, a gente sabe disso. Mas o senhor ainda pensa em se aposentar, em sair do cenário político? Não é se aposentar. Eu me aposento no dia que me levarem para a última morada. Enquanto Deus me der vida, saúde, cabeça para pensar, amigos para visitar, eu serei um político. Um dia, uma pessoa disse, César Oliveira, disse um dia num programa, eu não sei se foi de Dilton ou se foi de Joilton, que político sem mandato falta casa para tomar um cafezinho. E eu me lembro que no dia eu entrei no ar e disse que, graças ao bom Deus, quando eu fiquei fora do poder, nunca me faltou uma casa para tomar um cafezinho. Eu não tomava o cafezinho, mas tomava água, tomava o suco, tomava a cervejinha. Então, político eu nunca vou deixar de ser. Mas eu não nego, né? Eu tenho, assim, um amor muito grande, sabe? Um amor muito forte, um amor com meus netos. E eu adoro estar perto deles. Eu me transformo em outro ser humano quando eu estou perto deles. E eu sinto falta. E meus filhos, minha família, sabe? Eu tenho muitos amigos que Deus me deu. E eu gosto de estar perto desses amigos. Mas eu não consigo estar perto para brincar, para me divertir. Porque a minha cabeça só pensa em trabalho. Então, eu não consigo. Então, continua vivo dentro de mim essa ideia. Não afastou, não. Ela continua viva. Eu sou um homem que tem uma fé em Deus inabalável. A minha fé em Deus é com quem eu converso todo dia. E Deus dirige minha vida e conduz minha vida. Me permita, por favor, eu prometo ser bem rapidinho, no ping-pong. Haveria uma aposta aí de um nome sucessor? Haveria o quê? Um nome para o seu sucessor? Não. Essa pergunta, ela exige muita profundidade no pensamento. É muito prematuro, né? Isso. Um dia eu sonhei... Posso falar essa historinha? Pode. Um dia eu sonhei que um filho meu pudesse entrar na política. Eu sonhei isso. Chegou até a ensaiar. Fabinho chegou a ensaiar isso e tal. Ele seria deputado estadual e eu seria federal. Chegamos a pensar isso uns 10 dias, 15 dias. E uma noite ele chegou para mim, lá em Salvador, só eu e ele, 11 horas da noite, em casa. E ele virou para mim e disse, meu pai, é para eu ir para a política mesmo? E eu olhei para ele, nos abraçamos. Se você entrar, estamos juntos.
mas eu vi que você estudava medicina com muito amor. Você acha que vai conseguir ser político e ser médico? Ele disse, sim. Eu disse, não. Você vá na Assembleia Legislativa, faça uma pesquisa da história da Assembleia Legislativa e veja os médicos que viraram deputado, se conseguiram voltar a ser médico. E aí, 15 dias depois, ele chegou e disse, meu pai, eu fiz a pesquisa. Sentamos, ele disse, eu fiz a pesquisa e eu não vi nenhum médico que virou deputado voltar a ser médico. Eu não quero, não. Eu quero ser médico. Tá? Então, isso acabou, desistiu, né? Então, tem. Eu acho que isso me proporcionou lidar com muita gente na vida, fazer amizade com muita gente. Mas seria uma irresponsabilidade da minha parte eu me adiantar nesse processo hoje. Eu estaria sendo um irresponsável. Isso tem de ser com muita responsabilidade. E assim, portanto, o prefeito José Ronaldo Carvalho respondendo a pergunta da colega Dandara Barreto, da Jovem Pan FM. E passamos para Dilton, um instante, Dilton. Lembrando, daqui a pouquinho a gente encerra, não, tá? O prefeito encerra e depois, logo depois do encerramento, o SANC da Mercado vai apresentar a campanha, o VT da campanha dos 100 dias. Dilton. Bom, o que Dandara quis saber, expressou, é que um sentimento geral, que no pique que o prefeito José Ronaldo voltou, de domingo a domingo, os bastidores já começam a informar e comentar de que ele vai à reeleição. É isso que Dandara quis colocar e não foi direta na pergunta. Domingo a domingo, no pique, e querendo fazer as coisas o mais rápido possível. E ele disse aí que a aposentadoria é uma coisa ainda para se avaliar. Mas nos bastidores, diz, mas a política não se fala agora. O que o político está administrando agora, ele já está pensando em 2030. A gente é que às vezes não está pensando aqui, o político já está pensando lá na frente. Então, os bastidores dizem que no pique que o prefeito retornou, ele não vai sair, pelo menos ele vai tentar buscar aí ainda uma reeleição. Mas isso ele disse que é depois, né, que vai resolver. E não tem sucessão não, viu, Fia? Ele já disse aí agora. Bom, dentro da pergunta do Casumbá, eu vou ampliar, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu tentei algumas vezes, mas recuei porque eu estava enxugando gelo. Mas a sugestão que eu vou passar aqui agora, para o líder, José Ronaldo, ele falou há pouco que o relatório financeiro do município de Feira de Santana, a conta não fecha. Despesa, receita, e que ele vai buscar, de alguma forma, ampliar a receita do município, porque a despesa está muito grande. E a gente já vem avaliando que Feira de Santana não tem capacidade financeira para fazer obra de infraestrutura. Isso é antigo. Prefeito, não estava na hora de voltar a pedir à população de Feira de Santana para a gente fazer uma bancada de deputado federal boa, grande, para que a gente, como já tivemos anteriormente, para que as emendas de bancada, as emendas dos deputados possam ajudar a infraestrutura da cidade. Eu acho que está na hora dos líderes levantar essa bandeira de deputados da cidade. Agora, a grande dificuldade, por que eu recuei da campanha? Porque eu estava sozinho, porque os próprios líderes políticos trazem os caras de fora. Aí levam 3 mil votos, 4 mil votos e vem com uma emenda de 500 mil, 500 conto, que não resolve o nosso problema. Quer ver me irritar? É um deputado dizer que está entregando um trator. Pô, peraí, uma cidade como Feira de Santana ficar com emenda de um trator,
Não, é porque eu vou fazer 500 mil ali para uma quadra de esportes. A gente não precisa disso. Quadra de esporte a prefeitura faz. Eu acho que está na hora da gente buscar eleger uma bancada, nossa, da cidade. Está provado que todo mundo que tira voto de feira não faz nada pela cidade. Com emendas de cuia na mão, a gente é uma cidade a segunda maior. O senhor falou que em alguns aspectos a gente é maior do que Salvador em algumas demandas. Me permita eu ter que esticar um pouco essa pergunta, mas é algo que me incomoda, feira não ter uma bancada para bater na mesa, como a Paraíba tem e outros estados têm. Deu para entender? O que é que o senhor acha de o senhor, como líder, assumir essa bandeira? Bom, muito obrigado por essas colocações. Eu acho que você foi extremamente feliz em abordar esse assunto, muito feliz mesmo, tá? Não sei se vocês... Eu enxergo isso e eu vou falar aqui a maior realidade. Eu vou ter que falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Isso é um assunto muito sério, seríssimo, muito sério, seríssimo, tá? O Brasil hoje tem um regime semi-parlamentarista. O Brasil, pela sua Constituição, diz que o regime do Brasil é presidencialista. Mas ele é, hoje, na prática, semi-parlamentarista. O Congresso Nacional hoje tem uma força extraordinária no país. O Senado e a Câmara Federal são os protagonistas no país. É quem comanda o país. Senhores, o que Dilton disse aí, com todo respeito, eu conheço municípios com 70 mil habitantes que um deputado colocou mais de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Ah, eu botei 5 milhões para tal lugar. É realmente uma piada. O que é que faz 5 milhões em Feira de Santana? Não faz nem a Avenida Ayrton Senna. Nem a avenida faz. Deve gastar lá para fazer uma avenida daquela hoje mais de 15 milhões de reais. Isso realmente... Uma ambulância, eu dei uma ambulância, meu Deus do céu! Jesus, quando o deputado é de oposição, ele pode comer, vai comemorar mesmo. Que oposição come farinha seca, né? Mas, quando é do governo, é difícil, né? Realmente, eu acho que a comunidade de Feira pode pensar muito nisso. Veja os deputados. Com todo respeito aos deputados estaduais, hoje, o prestígio no país são dos deputados federais. Os deputados federais hoje, no país, têm realmente força no país. E senadores, e senadores, e senadores. Então, essa posição ela é extraordinária e necessária para que essa cidade cresça e evolua. Você está certíssimo no seu raciocínio. Agora eu quero aqui, para concluir... Queria, prefeito, já estamos no meio, o senhor pode perceber quantos homens tem aqui, não é? E de mulher, apenas Dandara Barreto. E homenageá-la para que ela faça a pergunta sobre micareta. Ah, tá bom. Nós temos Você, 7 Dandara, secretárias mulheres no governo. Mas aqui essa bancada hoje está complicada, viu? Então, Dandara, bendita entre tantos homens. Que honra, obrigada, secretário. Vou fazer. Já posso fazer? Pode fazer. O prefeito vai concluir? Pode. Então, vamos lá. Foi uma pergunta combinada. Ainda bem que a gente combinou, não foi, Dilton? A micareta de feira é a primeira do Brasil e, na minha opinião, me permitam, ao longo dos últimos anos, ela tem capengado muito, está respirando por aparelhos.
né? Em termos de prestígio, em termos... Não falo nem da festa em si, porque eu sou uma foliã desde pequenininha. Se você procurar foto lá no meu Instagram, você vai me ver vestida de Carmen Miranda, piquititica, e eu acho que eu nunca perdi uma micareta na minha vida, nem como foliã, nem como jornalista. Eu penso que a micareta de Feira de Santana, por ser a primeira do Brasil, por si só já deveria ser uma pérola importante para a gente ter a maior festa do Brasil em termos de turismo e etc. O que é que o senhor pensa sobre isso? O senhor concorda com o meu olhar? O que é que o senhor pensa sobre resgatarmos o prestígio que um dia a micareta de Feira de Santana teve no país? Eu acho, Dandara, que ela tem um prestígio. O problema é que o mundo mudou, o país mudou, as cidades mudaram. Então, antigamente, quando começou a micareta de feira, só existia a Feira de Santana. Não tinha em nenhum outro lugar do país. Quando começaram as festas de rua, você só tinha em Salvador, Feira de Santana, e pronto. Não existia carnaval de rua em São Paulo. Não existia aquelas multidões em São Paulo. Passaram a ter de algumas poucas décadas para cá. Belo Horizonte não existia, passaram a existir de pouco tempo. Brasília, Porto Alegre praticamente não existe, Paraná, Aracaju surgiu de algum tempo para cá, copiando Feira de Santana, né? Fortaleza, Natal, etc, etc, etc. Então, passaram a ter festa em tudo que é lugar. Né? Todo mundo faz festa. 200 municípios da Bahia fazem São João, São Pedro. Então, são muitas festas. Agora, feira é diferente de tudo. Feira é diferente de tudo que é lugar, no mundo inteiro. Feira tem festa, diz que é Salvador que tem festa todo dia, mas não é feira. É feira que tem. Feira tem Reis em Tiquaruçu, que esse ano não teve, né? Tem Jaíba, tem Puaçu, tem Tiquaruçu, tem Maria Quitéria, tem Humildes, tem a lavagem da Rua Nova, tem o Banda Anunciador, tem micareta, tem São João, tem São Pedro, tem Expofeira, tem Natal Encantado, tem festa de vaqueiro do Alecrim Miúdo, tem festa de vaqueiro de Jaguara, de Puaçu, etc, etc, etc. Então tem festa, muita festa. Então isso gasta muito, gasta muito. Ontem eu me reuni aqui de 4 horas da tarde, saímos daqui quase 9 horas da noite, fechando a micareta está toda enxutinha, já está toda arrumadinha, e eu quero aqui dar uma notícia, né? O esquenta, no dia 27, vai ser lá na Fraga Maia, e vai ser um esquenta um pouco diferente, não vai ser aquele batuquezinho não, vai até Zé da Conga, até vai estar por lá, tal, mas nós vamos fazer um negócio antigo, mais antigo. Aquele público que aparece lá, eu fui lá, é mais pessoas de 40 anos em diante, eu olhei assim e tal. Então vai ter bandinha de sopro, com aquela música pernambucana, frevo e tal, e vai começar 1h da tarde e vai acabar 5h30 da tarde. E vai ser mais lá na frente da Fraga Maia, por questão de segurança que a polícia pediu. Então, vai ser mais lá na frente, que tem muro de um lado, muro do outro, então você vai botar uma cerca na entrada de um lado e no fundo, para todo mundo que entrar ser revistado. Então, a polícia pediu para fazer lá. Então, vai existir o esquenta, 1h da tarde, às 5h30 da tarde, termina, por causa de questão de segurança, iluminação, etc. Mas tem uma novidade na micareta. Eu estou aguardando a manifestação do governo estadual, já conversei algumas vezes com o Bruno Monteiro, secretário, para ver realmente o que é que vem do Estado, que era para eu terminar de concluir a arrumação da micareta. Nós estamos aguardando, mas nós tomamos uma decisão e conversamos muito com o pessoal da banda Baiana System.
E eles vêm à Feira de Santana, vão se apresentar em feira, mas não vão se apresentar no trio elétrico. É a primeira vez que eles vêm à Feira de Santana. Eles a palavra... são artistas diferentes, né? São músicas diferentes, são apresentações diferentes, é uma coisa cultural, mais para a cultura e tal, misturado com a cultura. Então, eles deram uma sugestão, eles querem vir à feira. Então, nós vamos abrir a micareta quarta-feira à noite, na Praça Padre Ovídio, em palco. Eles não querem trio, querem um palco. Então, nós vamos fazer um palco, eles vão se apresentar lá na Praça Padre Ovídio, na quarta-feira. Vai começar esse show por volta de 18h30. Fale, rapaz. Hã? A outra eu sei, eu vou falar. Mas o horário é 18, 19, hein? 19 horas. Vai ser aberto essa quarta-feira por uma feirense que está fazendo sucesso lá fora muito. Está crescendo muito na música no Brasil, chamada Raquel Reis. Ela vai abrir e depois vai entrar a Baiana System. E Baiana convidou mesmo o outro cantor? Não sabe. Ah, tá bom. E vai se apresentar na quarta-feira, lá na Praça Padre Ovídio. Então, nós teremos Raquel Reis e Baiana System na Praça Padre Ovídio. Todos estão convidados, tá? Para a abertura na quarta-feira. É uma novidade na micareta desse ano. Teremos outras novidades, mas eu estou aguardando a manifestação do Estado para saber o que é, o que não é, quem é que vem, quem não vem, para eu não falar bobagem e bater, chocar, que eu não quero chocar. Eu quero que a relação seja feita com respeito. Então, eu quero aqui... Quer falar? Não, é dizer que são dois feirenses, né? O Russo Passapulso, ele é de Feira de Santana. E parabenizar, porque é esse tipo de atitude que resgata o prestígio que eu falava inicialmente. É valorizar e acompanhar o que é tendência. Então, parabéns. Ok. Quinta-feira, ela começa 15 horas, abertura oficial com Bel Marques. O Bel não tinha agenda, conversamos muito, pedimos muito, e ele resolveu. Ele vem de Brasília para aqui, se apresenta aqui, daqui vai para Conceição de Coité, de Conceição de Coité volta para Brasília, mas vai abrir a micareta de feira na quinta-feira. Então, eu quero aqui agradecer muito a vocês, e quinta-feira teremos novidades sobre a questão do hospital Com Fé em Deus. Prefeito, nesse caso, então, a micareta começa na quarta-feira. É abertura... Porque quinta-feira... Eu não vou dizer que é abertura, né? É feriado, né? Eu tentei buscar outro nome, mas não achei. Prefeito, é feriado na quinta-feira, né? Exatamente, então, é isso. Começa na e quarta-feira. Como havia, assim, algumas pessoas falando muito na Baiana System, e eles vamos dizer assim... ele não queria que a primeira vez que chegasse em feira fosse no trio, entendeu? Mas eles querem se apresentar em feira. Então, discutimos, analisamos muito e chegamos a essa conclusão que poderia ser um palco lá na avenida, mas se a gente colocar o palco na avenida, a gente vai fechar a avenida 8 dias sem passar carro na Avenida Presidente Dutra, entendeu? Então, por isso que não armamos o palco lá, trouxemos para a Praça Padre Ovídio. Se despeça, prefeito, por favor. Eu quero agradecer aqui a Berinaldo, e depois eu gostaria que o senhor passasse para a gente encerrar. Quero agradecer aqui a Walter Vieira, quero agradecer a Dandara, a Dilson Barbosa, o decano, a Dilton Coutinho, que já é quase decano, a Flamário Mendes, que também já é quase decano. Olha, você veja que eu preservei Walter Vieira. Preservei. Você sabe que com Walter Vieira, eu tentei uma vez ser radialista, e Walter Vieira já trabalhava no rádio. Eu vou falar bobagem, não, senão ele se zanga. Aqui tem muita gente do rádio já de muitos anos. Dilton Coutinho tem uns 40, Dilson Barbosa tem 60. 70. Dilson está fazendo 60 anos, Jailson tem 30 e quanto? Como?
Entregando a idade do povo, né, prefeito? Walter Vieira tem quantos? 50. Berinaldo tem quanto? 25. É um bebê. Ramário, 47. Dandara tem um aninho. É uma bebê. Muito obrigado. Eu gostaria, prefeito... E a todos os demais membros da imprensa que estão aqui, muito obrigado. Aos secretários que estão aqui, muito obrigado. Às pessoas que estão aqui nos visitando, muito obrigado. Vamos continuar trabalhando. Esse negócio de 100 dias eu nunca fiz na minha vida, é a primeira vez. Mas parece que isso criou moda, esse negócio, né? Eu nunca gostei disso, não, né? Mas todos que estão aqui, o secretário, todo mundo, muito obrigado a todos. De forma indistinta. Muito obrigado. Ô, prefeito, eu gostaria, nesse momento, para encerrar o pool de rádio, de rádios, na realidade, eu gostaria de passar, eu sei que os senhores permitirão, a palavra a Dilson Barbosa. E Dilson Barbosa, um decano que todos nós respeitamos, a cidade te respeita, te tem uma admiração, e nós sabemos, né, sua importância para essa cidade, para a comunicação de Feira. Portanto, o microfone, Dilson, encerre o pool de rádio. Dilson, o microfone. Pega o microfone, Minha Excelência. Bom, perguntaram ao produtor o filme 007 porque o filme faz tanto sucesso e depois ele troca de ator, bota um ator desconhecido e o sucesso é o mesmo. Depois ele troca outro ator, o sucesso é o mesmo. É muito fácil. Os primeiros 10 minutos eu faço para chamar a atenção de todo mundo do que eu vou fazer depois. Então, 100 dias não é nada mais, nada menos do que o chamariz para o restante do que o prefeito vai fazer. Eu quero agradecer e dizer que, nesse momento, a nossa emissora também agradece a princesa, a Joilton, que conhece bem como funciona o rádio. Não é que os outros meios de comunicação não sejam importantes, mas, recentemente, uma pesquisa foi ver, 2 pesquisas nacionais. O rádio está com 82% de credibilidade, a maior credibilidade da comunicação no rádio. A última credibilidade é a rede social. Não quer dizer que não seja importante, mas no momento que se valoriza o rádio, como o senhor valorizou também uma pessoa que nasceu dentro do rádio, e até lançado por mim também, eu fico grato de saber que essas emissoras hoje todas fizeram esse pool. Eu espero, prefeito, que os seus demais dias sejam tão intensos quanto este. Obrigado. E assim encerramos o pool de rádio. Valeu. Obrigado. Nós vamos agora, nesse momento, o Sank, que vai apresentar, né, o vídeo, né, da campanha dos 100 dias. Dá uma parada, coloca o som, gente, e volta. Dias. São apenas 100 dias de governo. Em Feira, já tem trabalho chegando em toda a cidade. Na educação, escolas estão sendo ampliadas e reformadas. 300 novos professores estão chegando e outros profissionais sendo contratados. Na saúde, em menos de 100 dias, zerou a fila de exames e consulta. Tem a construção da UPA de Humildes, unidades sendo requalificadas, como o posto da Mangabeira, unidade do CRAS e o Hospital da Mulher. A Prefeitura amplia sua frota com 6 novas ambulâncias, além de novos ônibus climatizados. Um grande mutirão de limpeza. São milhares de intervenções realizadas no centro, bairros e distritos. Ginásios e quadras estão passando por melhorias, assim como Joselito Amorim, Oyama Pinto, sem falar no gramado do Joia da Princesa, que ficou uma joia! Na zona rural, tem trabalho chegando, com a construção de pontilhões, praças, escolas, distribuição de água potável. As máquinas foram recuperadas e já estão trabalhando. Na cultura, o Galpão Cultural na Baraunas está quase pronto. O Centro de Cultura Maestro Miro sendo reformado e, em breve, o Margarida Ribeiro. O trabalho está chegando também com obras no centro de abastecimento. E não para! Vem aí obras de infraestrutura, mobilidade e drenagem em vários bairros. E para milhares de famílias, 2.000 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Isso é a Prefeitura de Feira. Em 100 dias o trabalho chegou de verdade. Isso é só o começo, viu? Porque em Feira, todo dia tem trabalho chegando.
100 dias. São apenas 100 dias de governo. Em Feira, já tem trabalho chegando em toda a cidade. Na educação, escolas estão sendo ampliadas e reformadas. 300 novos professores estão chegando e outros profissionais sendo contratados. Na saúde, em menos de 100 dias, zerou a fila de exames e consulta. Tem a construção da UPA de Humildes, unidades sendo requalificadas, como o Posto da Mangabeira, unidade do CRAS e o Hospital da Mulher. A Prefeitura amplia sua frota com 6 novas ambulâncias, além de novos ônibus climatizados. Um grande mutirão de limpeza. São milhares de intervenções realizadas no centro, bairros e distritos. Ginásios e quadras estão passando por melhorias, assim como Joselito Amorim, Oyama Pinto, sem falar no gramado do Joia da Princesa, que ficou uma joia! Na zona rural, tem trabalho chegando, com a construção de pontilhões, praças, escolas, distribuição de água potável. As máquinas foram recuperadas e já estão trabalhando. Na cultura, o Galpão Cultural na Baraunas está quase pronto. O Centro de Cultura Maestro Miro sendo reformado e, em breve, o Margarida Ribeiro. O trabalho está chegando também com obras no centro de abastecimento. E não para! Vem aí obras de infraestrutura, Mobilidade e drenagem em vários bairros. e para milhares de famílias, 2.000 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Isso é a Prefeitura de Feira. Em 100 dias o trabalho chegou de verdade. Isso é só o começo, viu? Porque em Feira... Todo dia tem trabalho chegando.